Gente, hoje eu vim falar para vocês sobre a questão do meu problema respiratório, sobre o que eu estou passando, o que eu estou sentindo e o que está acontecendo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu postei lá um pouquinho da minha consulta aqui no médico de família na Inglaterra e muitas pessoas me responderam dizendo que já tiveram isso também, ou pessoas que ainda têm isso também. Muitas pessoas me ajudaram lá no Instagram em privado, me aconselhando sobre o que eu posso fazer para poder ver se eu consigo resolver essa situação. Quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho esse problema já tem um tempo, né? Desde que eu vivia na Itália, que eu venho reclamando desse problema. E não foi resolvido na Itália, não foi resolvido aqui. Eu tentei resolver no Brasil, também não foi resolvido porque eu não tinha muito tempo. Eu acredito que no Brasil seria o único lugar, o único país que eu teria esperança de resolver meu problema. Por quê, Laísa? Vou explicar o que cada médico de cada país me disse. A primeira vez que eu fui no médico para poder relatar o meu problema respiratório foi na Itália. Era uma doutora, ela escutou aqui meu coração, olhou aqui atrás, não sei o nome do aparelhinho, né, que se usa. Ela viu, né, colocou aquilo no ouvido, terminou de escutar, viu meu peso, tudo normal e me disse: Laísa, você não tem nada. Foi a resposta que a doutora me deu. Eu não sou médica, mas eu acredito que se uma pessoa chega dizendo que tem um problema, ela tem um problema. Ninguém vai no médico porque gosta de ir ali e inventar um problema. Pelo menos não é o meu caso. Pode ser que o mundo que a gente vive pode ser que exista, mas não é o meu caso. E ela disse que eu não tinha nada e simplesmente terminou a consulta assim. Não me passou um remédio, não me passou uma radiografia, não me passou uma ressonância, nada, você não tem nada. Voltei para casa com o mesmo problema, não resolvi o problema. Ok, a vida foi passando, me mudei para a Inglaterra e aqui na Inglaterra eu falei, bom, né, Inglaterra, né? Vamos ver se mudando de país, mudando de médico, vamos ver se aqui eles resolvem o meu problema. Então eu fui no GP, fui no site do GP, para falar a verdade, porque para você marcar uma consulta aqui na Inglaterra, hoje em dia, você tem que ter um aplicativo ou ir no site do seu médico de família. Tem um questionário enorme onde você escolhe qual é a sua situação. Se você é um adulto, se você é uma criança, você escolhe qual é a sua situação e começa a responder. Primeiro responder vários questionários. Você está respirando bem agora? Você teve desmaio? Você teve isso? Você teve aquilo? Para eles poderem tentar ver se a sua situação é uma situação de emergência ao qual você vai precisar ir logo, sem esperar um agendamento, ou se dá para esperar um pouquinho e eles te agendam para o médico de família. Eu fui uma vez na emergência, logo depois disso, vou deixar terminar essa parte, depois eu falo para vocês. Eu fui fiz uma consulta online, onde eles me fizeram várias perguntas de novo, apesar de eu ter respondido todo o formulário, e o médico simplesmente me passou um cortisol, acho que é assim que se chama no Brasil, aquela bombinha que você coloca assim e chupa o ar. Ele me passou, falou para eu usar aquilo 4 vezes ao dia, não mais. E me passou uma receita, tudo isso por telefone, tá, gente? Ele não me viu, ele não escutou aqui, ele não escutou ali, não viu meu peso, nada. Por telefone eu só falei o que estava sentindo, ele simplesmente me passou essa bombinha. Eu, confiante na medicina e nos profissionais, nos estudiosos, fiz o que o médico falou, né, gente? Qual é o certo a fazer quando você vai no hospital ou numa clínica? É você falar o seu problema, ele te passa a solução e você tenta fazer de acordo com o que ele manda. Só que eu usei essa bombinha um certo período, usei bastante a bombinha e eu percebia, gente, que eu não melhorava. A respiração continuava ruim, sabe? Não tinha uma melhora, assim, de eu andar e eu me sentir bem, não me sentir cansada como eu me sinto hoje em dia. Eu reparei que o meu problema continuou. Então comecei a ficar preocupada com isso, eu comecei a inchar, como eu já falei para vocês aqui em alguns vídeos anteriores, comecei a inchar, porque o cortisol ele faz isso com você. Fiquei horrível, bem inchada mesmo, horrorosa. Se eu achar uma foto aqui, eu coloco uma foto de como eu fiquei bem inchada, irreconhecível. E o problema não passava. Então o que eu fiz? Parei de usar, né, gente?
Porque se o problema não está resolvendo nem um pouquinho, se pelo menos eu sentisse uma melhora, eu falava, bom, eu acredito que com o tempo isso vai passar. Mas eu não percebia nenhuma melhora, eu continuava com problema respiratório, continuava me sentindo cansada, até que eu fiz o quê? Pensei, né? Saúde pública, só pode ser isso. Eu preciso ir no médico privado para poder particular, né, para poder resolver isso, porque os médicos públicos, todo mundo fala mal e realmente a saúde pública não funciona muito bem na maioria dos países, né? Me fala aí um país que tem uma saúde pública excelente, que eu vou bater palma para esse país, vou falar, nossa, realmente existe esperança na Terra. O que eu fiz? Fui para uma clínica particular que se chama Medina, aqui na Inglaterra. As pessoas falam muito bem, eu perguntei, né? Graças a Deus existem redes sociais, perguntei e me indicaram essa clínica. Aí eu cheguei nessa clínica falando a mesma coisa, com os mesmos problemas. Médico super simpático, ele falava português, mas ele é de país de língua espanhola, mas ele entende português, conversou comigo e todo mundo indicou esse médico. Eu fui com ele porque ele foi super bem indicado. E ele passou exame completo de sangue. Ele falou, Laísa, tem esse exame que dá para ver o que você tem, o que você não tem. É um exame que ele vai até aqui, um exemplo. Mas tem um exame que ele é todo, completo de sangue. Ele custa um pouquinho mais caro, não seria totalmente necessário, mas se você quiser, você já vê tudo logo de uma vez. Mas para respiração, só até aqui é suficiente. Eu falei, bom, por causa de algumas libras a mais, quem está na chuva é para se molhar. Falei, não, vou fazer esse exame completo, que custou 300 e alguma coisa, não lembro o valor total, mas eu acho que foi isso, ou 150, não lembro, gente, vou chutar aqui. Falei, bom, é um dinheiro, né, mas saúde é prioridade. Fiz os exames todinho, e nisso ele também escutou, né, como todo mundo, escutou aqui, escutou ali, foi olhar a pressão, né, assim que se fala, olhou minha pressão, os outros também, a italiana também fez isso, eu esqueci de falar, olhou a pressão, tudo bem, tudo mais, e disse que eu não tinha nada, mas, aí já foi um a mais, passou um exame completo de sangue. Pelo menos isso, né, gente? Eu não saí dali com o médico dizendo que eu não tinha nada e me mandou para casa. Ele falou, você aparentemente não tem nada, tá tudo bem, mas eu vou passar esse exame de sangue completo. Aí passou esse exame de sangue e falou, quando a resposta vier, me disse quanto tempo ia ficar pronto, você volta aqui para consulta para eu dar uma olhada e explicar para você o que vai ser feito depois daí. Aí tudo bem, fiz o exame de sangue completo, me passou também de urina, exame de urina, fiz também exame de urina, voltei lá com tudo já, com as respostas, ele olhou tudo e falou, olha, você não tem nada. Tá tudo bem. Eu pensei, inclusive, quando você falou de cansaço, eu pensei que você ia ter uma anemia, mas tá tudo bem, não tem. Eu pensei que ele falou várias coisas que eu pudesse ter na cabeça dele, antes dele passar, de acordo com o que eu fui apresentando, ele pensou em várias coisas que eu pudesse ter. Falou, seu fígado tá ótimo. Pensei que você ia ter alguns desses problemas que a maioria dos jovens tem. Aí eu fui e perguntei para ele, por que você pensou isso? Aí ele falou assim, você fuma? Eu falei, não, já fumei muitos anos atrás, já tem mais de 10 anos que eu não fumo. Você bebe? Eu falei, não. Ele falou, então, eu pensava que você ia ter esse problema com anemia, que você ia ter problema no fígado, alguma dessas opções, mas você não tem nada, seu exame está normal, está tudo ótimo, você não tem nada. O que você tem é ansiedade. Foi o que ele disse para mim, gente, que eu tinha ansiedade. E eu falei, não é possível. E ele disse assim, olha, você é muito, como que eu posso dizer? Você se preocupa muito com tudo. E você quer tudo muito rápido, você se preocupa muito com tudo e você sempre está esperando por algo de ruim que vai acontecer. Ele falou, você nem sabe como você está, mas você já espera coisas horríveis, coisas piores. Na sua cabeça você tem só pensamentos negativos sobre o futuro e pensa muito sobre o futuro. Aí eu até concordei, né? Porque realmente, né? Quem é que não pensa no futuro? Quem é que não pensa que algo de ruim possa acontecer? Se alguém não pensa assim, gente, não pensa no futuro, não pensa, poxa,
que será que vai ser de mim amanhã? O que será que vai acontecer da minha vida? Que trabalho eu vou ter? Será que eu vou conseguir aposentadoria para quem não é aposentado? Será que eu vou ter saúde? Gente, eu tô até rindo, porque ele descreveu um pouco daquilo que eu realmente passo, né? Quem é que não passa por isso, gente? Me dá a receita aí. Que você vai dizer, ah, mas você é cristã, você acredita em Deus, confia em Deus, tenha fé em Deus, ore. Mas por mais que você faça tudo isso, eu, né, no caso, não vou falar você, a gente sempre tem algo, né, a pensar que possa acontecer de ruim, tá bom? E aí ele falou tudo isso, descreveu realmente o que passa, né, na minha cabecinha e me passou um remédio para ansiedade. Me passou um para tomar de noite e um para tomar de dia. Me passou um que era para tomar durante o dia de noite, quer dizer, por 7 dias, e o outro para tomar por 1 mês. E aí depois eu teria que voltar. Isso foi antes, desculpa, gente. Na primeira consulta, antes dos exames de sangue, ele já falou que eu tinha ansiedade e passou isso para mim, mas passou também exame de sangue. Falou que eu tinha ansiedade, mas para fazer exame de sangue. E aí, quando eu voltei para poder saber a resposta, e ele disse que eu não tinha nada e que era realmente ansiedade, ele aumentou a dose do remédio. Eu não vou lembrar o remédio aqui, quando eu chegar em casa eu mostro para vocês as caixinhas. E falou para eu tomar por 3 meses esse remédio. E eu realmente tomei, me sentia horrorosa, gente, o corpo. Sabe quando você fica sem dormir à noite, se sente um pouco zumbi? Ah, sei lá, eu tinha uma sensação horrorosa com esse remédio, mas falei pra minha mãe, vou tomar, né? Porque se eu não fizer o que o médico tá falando, como que eu posso dizer que ele tá errado? Como que eu posso dizer que não é isso? Fiz o que ele falou e, gente, não adiantou. A minha respiração continuou. Deu uma melhoradinha. Não sei se realmente possa ser psicológico, porque deu realmente uma melhoradinha. Já a bombinha nem melhoradinha não deu. Mas não funcionou, gente. Tipo assim, não é... Eu não fiquei curada. Eu ainda tenho isso. Aí o que eu fiz? Falei assim, bom, ficar também pagando médico particular toda hora, não tem bolso que aguente. Falei, eu vou no GP, porque nenhum desses médicos que eu falei até agora, nem a italiana, nem o da Inglaterra particular, e nenhum da Inglaterra público, não me passaram um exame para poder ver meu pulmão. Falei, eu vou de novo fazer esse formulário e vou exigir deles um exame. Exigir não, né? Porque você não exige nada. Os médicos, eles fazem o que eles querem. Às vezes você até fala assim, ó, doutor, faz isso aqui pra mim, porque você tem uma experiência sobre o seu corpo, sobre a sua vida, mas eles até se sentem ofendidos quando você pede para eles passarem algum tipo de remédio ou algum tipo de exame. Mas aí o que eu fiz? Fiz de novo o formulário, tive uma nova consulta ontem, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. E o médico, eu fiz uma nova consulta, esse médico, que ele é um indiano e trabalha no GP, que é o médico de família, me passou esse exame de sangue de novo. Primeiro ele olhou aqui, olhou ali e disse que eu não tinha nada, mas ele passou o exame de sangue e o exame de pulmão, que eu já tinha relatado. Não sei se é porque eu já tinha relatado lá quando eu respondi os questionários, mas ele me passou o exame de pulmão, para olhar o pulmão. Aí ontem foi o meu retorno, né? Ele fala assim, depois de 1 semana você volta, porque é quando mais ou menos fica pronto. Mais ou menos não, é quando fica pronto, né? O exame de sangue e o exame de pulmão. Ele falou, você volta aqui, já marcou até a data para eu voltar. Ele mesmo marcou. E aí voltei ontem, gente. Ele já perguntou, o que posso te ajudar? Eu falei, como assim? Você pediu para eu voltar. Será que eu vou ter que explicar de novo, né? Na minha cabeça, né? Aí ele foi, olhou no computador, viu a resposta dos meus exames e falou, olha, teu exame de sangue está ótimo, não tem nada, só o colesterol, que não está legal. E eu falei assim, mas doutor, ele falou assim, é psicológico o que você está sentindo. Eu falei, como que pode ser psicológico, doutor? É impossível ser psicológico, a minha respiração não é boa, eu não estou bem. E eu falei para ele, que eu insisto, gente, eu já reparei que aqui na Inglaterra, ou de repente até em qualquer outro médico, você tem que insistir. Porque se você aceitar só aquilo que o médico fala, você vai para casa e acabou. Porque ele falou isso deve ser psicológico, mas não me encaminhou para um psicólogo. E eu falei assim, como que é psicológico, doutor? Se eu sinto isso, eu não me sinto bem,
a minha respiração não tá boa, é impossível que seja psicológico. Aí eu falei assim, olha, no Brasil, depois da pandemia, muitos médicos têm falado que isso é uma sequela de pessoas que tiveram vírus, coronavírus. Aí eu já tinha relatado que eu tive coronavírus também, quando eu fiz a primeira consulta com ele. Aí ele falou assim, e quando você teve coronavírus? Aí eu falei em 2020 e tive de novo em 2021. Aí ele perguntou, em qual estação você teve coronavírus? Eu falei, em 2020 eu tive no inverno, em 2021 eu tive no verão. Aí ele falou, olha, existe uma clínica, Covid Clínica, que é uma clínica do Covid. Ou seja, eu nem sabia disso, gente. Eu nem sabia que existia uma clínica para tratamentos do Covid. Olha só, agora imagina, gente, se eu fosse para casa, só escutasse ele falando que era problema psicológico, e mais, ele falou que era problema psicológico, mas não me encaminhou para um psiquiatra, para um psicólogo, para uma terapeuta, para um terapeuta, nada. Ele só falou isso. É psicológico. Eu teria me levantado dali, tá bom, é psicológico, vou embora. Porque ele não me passou nada, só falou isso e acabou. Só que eu insisti, falei que era impossível ser psicológico, porque eu realmente me sinto assim. E comecei a argumentar com ele, tentando ali, né? Porque o meu inglês não é que é grandes coisas, tá? Mas eu tento, eu falo errado, eu faço mímica, eu olho no tradutor, eu não me rendo. E aí, pessoal, o que acontece? Ele pegou e me passou essa informação que eu não sabia. Clínica do Covid, eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca me falou sobre essa clínica. Aí eu peguei e falei, opa, que coisa interessante, doutor. E como que eu faço para poder marcar uma consulta nessa clínica do Covid? Aí ele pegou e falou que ia mandar para a recepcionista, né, do médico da família ali, e a recepcionista ia me encaminhar, me mandar uma carta, vai me encaminhar, me mandar uma carta em casa, que vai chegar na minha casa. Então estou aguardando os próximos capítulos dessa saga aqui, e vou deixar vocês informados. Quando eu fui ali, porque até então ele falou que o meu exame de sangue e o pulmão estava tudo ok, só que ele não me deu meus exames, gente. O exame é meu, eu preciso, né? Se eu for em outro médico e ele falar, me mostra os seus exames anteriores, eu tenho que ter em mão, não é verdade? Eu não sei se eu posso pegar no site, tá, gente? Eu posso estar também me precipitando aqui. Aí eu fui na recepcionista, né, na recepção do médico, e pedi para ela, falei, você pode me dar, imprimir a resposta, o resultado dos meus exames, por favor? Aí ela falou assim para mim, eu vou passar para você... Como que ela disse? Eu vi que seu colesterol aqui não tá legal. Eu vou passar para você refazer esse exame. E aí eu fiquei sem entender também, né, gente? Porque no meu ponto de vista, tá, gente? Tudo aqui é o que eu penso, mas não é uma certeza. É só o que eu tô passando para você. Se você discorda, você fala, você me explica com educação, tá, gente? Não me ofenda aqui no canal por coisas que eu não sei. Mas estou dizendo o que eu acho. Você coloca ali no comentário, não, Laísa, realmente é assim, desse jeito, sem me ofender, não precisa ofender, porque tem uns comentários aqui que só Jesus, pessoas me chamando de snob, pessoas perguntando por que eu não fiz vídeo em Nova Iguaçu, quando eu morava em Nova Iguaçu. Não sabe a metade da minha história, né, gente? Eu tinha menos de 25 anos quando eu morava em Nova Iguaçu, nem internet eu tinha. A situação não era assim como hoje, não. Hoje em dia, graças a Deus, meus sobrinhos têm internet em Nova Iguaçu, minha família tem internet em Nova Iguaçu, meus colegas têm, mas não é assim não, gente. Você acha que eu tinha um telefone assim para poder ótimo, com a câmera bonita dessa em Nova Iguaçu? O meu primeiro telefone nem tinha câmera. Gente, quando eu fui para a Itália, nem existia telefone de câmera. A pessoa perguntasse por que eu não fazia vídeo quando eu morava em Nova Iguaçu. Meu Deus do céu. E pior que parece ser gente conhecida, né? Porque falou quando eu trabalhava no Meia. Então, assim, é pessoa que sabe da minha vida mesmo. Mas, enfim, continuando aqui o assunto, ele falou dessa clínica, né? E passou outro exame para eu poder rever meu colesterol e eu pensei, se ele falou que é psicológico, não me passou um psicólogo. Se ele falou que meu colesterol não tá bom, não me passou uma dieta. Porque eu acredito, gente, não sei, me corrija aí, enfermeiras ou quem tem experiência, né? Não precisa ser enfermeira, mas tem pessoas que não é enfermeira, mas estuda, tem experiência. Mas me diz uma coisa, se o seu colesterol não tá bom, se eu fosse um médico, não sou, eu passaria uma dieta, né? Olha, você evita comer isso, para ver se isso aí melhora. E faz isso, sei lá, por uma semana, por um mês, e depois, se não melhorar,
você volta aqui. Não, se não melhorar não. E depois você vem aqui, que eu vou te passar um outro exame para poder ver se depois dessa dieta você está melhor. Eu penso que é isso que deveria ser feito, né, gente? Mas ele não fez, ok, tudo bem, eu não entendi quais são os procedimentos dele. A única coisa foi essa clínica aí, que vai me encaminhar, né, para a clínica do Covid e refazer o exame para poder ver meu colesterol. Já é alguma coisa, né? Acredito que talvez seja para ter uma certeza, né? Para ter certeza, de repente, sei lá, ela comeu naquele dia, mas eu não comi, tá, gente? Só imaginando que ele possa ter pensado. Então, assim, eu vou refazer o exame para poder ver meu colesterol e automaticamente eu tenho que voltar lá, né? Para eles poderem olhar no meu exame e ver se tá tudo bem. E aí eu volto aqui também para poder avisar para vocês, gente. Então, falando sobre a minha respiração, é isso, depois do coronavírus. Não sei se foi por causa da pandemia, não sei se não existisse a pandemia, se eu teria esse problema respiratório, mas muitas pessoas conversaram comigo em privado, no particular ali no Instagram, e me falaram que também já tiveram isso, pessoas que falaram que pode ser uma alergia, porque tinham o mesmo sintoma e depois viu que era alérgico. Uma coisa que eu tenho visto, vamos ver porque eu vou a fundo aqui, para poder ver se eu consigo, porque eu não tenho condições nenhuma de ir no Brasil agora, então eu tenho que me virar com o que tem. Então eu vou a fundo aqui, até eu ver se eu resolvo esse problema da respiração aqui. Mas uma coisa que eu observei é que as pessoas no Brasil que têm esses sintomas, que têm esses problemas, estão sendo muito bem cuidadas. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo, mas pelo particular, tá, gente? Não sei se no público é igual. E o médico já falou para ela também que é uma alergia, passou vários exames, ela está tomando remédio, já tomou uma vacina lá e ela falou que está se sentindo muito melhor. Uma outra amiga que disse que também o médico disse que poderia ser uma possibilidade de alergia, inclusive ela me deu essa ideia de fazer um exame para poder ver como que está a minha alergia, se eu tenho alergia a alguma coisa. E pode ser isso, pode não ser, né, gente? Mas não custa nada tentar, né? Já que pessoas que têm o mesmo sintoma, né, me disse que foi uma alergia que resolveu. Mas eu volto aqui para avisar para vocês, tá, gente? Por enquanto é isso. Eu vou refazer o exame do colesterol, que não tem nada a ver com a respiração. Ah, e ele passou de novo um cortisol para mim, que é um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês. Aquela bombinha lá, e tá escrito até AstraZeneca. Acho que é uma coisa assim, parece até com a vacina, né, do corona, mas ele passou isso para mim. Eu vou fazer, vou comprar essa bombinha? Não vou comprar, gente, eu vou esperar primeiro ele me encaminhar para a clínica do Covid para poder ver o que eles me falam lá. Não vou sair tomando cortisol e respirando cortisol, porque primeiro ele falou que eu não tinha nada, falou que era psicológico. Isso é psicológico porque ele me deu cortisol. Se é psicológico, é psicólogo. Então primeiro você fala que é psicológico, aí quando eu argumento com você dizendo que é impossível, você me passa um cortisol. Vou comprar, porque a receita pode caducar, né? E aí depois, se realmente eu precisar, eu não vou poder comprar de novo, então vou comprar, vou deixar guardadinha ali, mas vou esperar a resposta para um agendamento para uma clínica do coronavírus. E vou fazer também esse exame aí do colesterol e vou marcar agora, depois dessa ideia, né, de uma grande amiga minha lá do Brasil, vou marcar para poder fazer um exame também de alergia e mantenho vocês informados. Então vocês me escrevam aí, se vocês também já tiveram isso, o que foi feito, o que os médicos no Brasil falaram para vocês. Se você já teve alguma dessas reações e o médico falou que era sintomas, que era mesmo por causa da pandemia, e o que foi feito, comentem aí, gente, me dê o máximo de sugestões que vocês puderem, porque vai me ajudar muito. Se você não é inscrito aqui no canal, gente, ajude a crescer o canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!